Eu sou Léa Beatriz. E eu sou Ana Lu. Nós somos o Vênus Mais. E neste ciclo nós vamos pegar uma carona com o Sol pelos signos do Zodíaco. Vem com a gente! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Sol no signo de Câncer. A entrada do Sol no signo de Câncer, na roda do ano, lhe marca o sabá chamado Lita, que é aquele em que se celebra a fertilidade. No hemisfério norte é onde tem o dia mais longo do ano, então você vai ver como símbolos girassóis, né? Uma celebração muito alegre e cheia de flores, e marca o início da estação do verão no hemisfério norte. E se celebram as promessas de fertilidade e também o êxtase da união da deusa e do deus. No hemisfério sul se dá início à estação do inverno, né? E aqui a gente também tem essa conexão com a família, que no inverno a gente acaba ficando um pouco mais recolhido e fortalece aí esses laços familiares. E nós temos como um símbolo também dessas festividades de solstício de inverno aqui no Brasil, as festas juninas. Elas são marcadas sempre pela questão da fogueira, que é algo que agrega, que soma, né? Pelos alimentos que são específicos dessa época do ano. Então, todo mundo nessa época quer estar quentinho, juntinho, e com esses alimentos que são diferentes, né? Que nutrem a alma, além de nutrir o estômago. O Sol entra no signo de Câncer, sai de Gêmeos, entra em Câncer, que é o quarto signo na sequência do zodíaco e o primeiro signo do elemento água. E nessa passagem de Gêmeos para Câncer, né, do signo de ar para o signo de água, o signo do aprendizado para o signo da sensibilidade, né? Então a gente traz essa transição aí de experiências a partir de uma vivência mais leve e agora uma vivência com envolvimento, com sentimento, com emoções. Então é como se a gente passasse daquele movimento assim, muito fluido e muito esperto de Gêmeos, de repente a gente passa para um movimento que é um pouco mais introspectivo. A gente passa a olhar um pouco mais para dentro de nós e a perceber mais os nossos sentidos. Então, passa da cabeça, né, das percepções e dessa questão toda do aprendizado e da expressão para a conexão com os próprios sentimentos, com a própria intimidade, com tudo aquilo que acontece num nível interno e emocional. E a gente vem fazendo essa ilustração com a criança, né, e esse desenvolvimento. E no signo de Gêmeos era o desenvolvimento de aprendizado, de fala, escrita, comunicação. E no signo de Câncer traz o pertencimento, né? Então essa conexão com a família, essa conexão com os laços afetivos, com a amorosidade. É aquele momento em que a criança passa a ter realmente a mãe como seu referencial de pertencimento no mundo. Então, a criança começa a perceber a mãe como tudo dela, toda a segurança, tudo que envolve a vida, o ponto dela de segurança é a mãe, que é a origem. Então, se a gente for evoluindo e pensando nessa questão dos ciclos da vida, todos os momentos em que a gente evolui nessa percepção de pertencimento e de referencial de origem, a gente está aí falando sobre essa energia do signo de Câncer. Então, o primeiro referencial é a mãe, depois o referencial se torna a família, o lar, depois a escola, os amigos da escola, os amigos mais íntimos, depois a gente tem essa noção de cidade, de país, de humanidade e de planeta Terra. Então, todas essas evoluções aí na nossa percepção sobre esse referencial de pertencimento tem a ver com a evolução também do signo de Câncer na nossa vida.
E o signo de Câncer, ele está relacionado com a maternidade, né? Com maternar, então com todo esse processo que envolve o ser mãe e o maternar. E isso tem relação com os ciclos, né? Femininos principalmente, mas em todos os ciclos do nosso corpo. Isso acontece porque a Lua é o astro que rege o signo de Câncer. Então, é um signo bastante relacionado a todo esse movimento que os ciclos da Lua causam na nossa vida. Então, o nosso humor, né, a variação de humor, tudo que acontece em termos dos nossos hormônios dentro do nosso corpo, trazendo esses ciclos, tudo isso é regido pela Lua e, consequentemente, é uma energia relacionada ao signo de Câncer. O sentimento de bem-estar, porque traz esse pertencimento e traz também esse sentir-se acolhido pela vida, pelo seu ambiente, pelo seu momento que você está vivendo, porque é muito emocional, é uma percepção que vem dessa sensibilidade. E na natureza, quais são os referenciais que a gente tem do signo de Câncer? Na natureza, a gente tem o ninho, que é um símbolo, né, que simboliza essa energia familiar, as tocas, onde os animais podem se proteger e ter seus filhotes, né? Então, todos esses referenciais em relação ao mundo animal, que falam sobre a sua casinha, o seu local, né? Aquele local que muitas vezes o passarinho prepara com tanto cuidado, né? Isso tudo é relacionado ao signo de Câncer. E nós vemos na natureza também os rios, os lagos, as águas. E o oceano também no sentido de origem da vida. E no comportamento humano, como que a gente vê aí a energia do signo de Câncer se manifestando? O signo de Câncer é aquele que faz esses laços, né? Um laço mais íntimo. Então, em tudo que você coloca essa intimidade, esse pertencimento, tem essa energia de Câncer. E especialmente também o cuidado, porque Câncer é um signo que nos traz a atenção para esse ato de cuidar do outro, de proteger, né? É uma proteção em relação à vida, à sobrevivência, mas também ao bem-estar. Então, quando a gente pensa numa mãe protegendo um filho, não é uma coisa apenas física, ela quer protegê-lo de qualquer tipo de dor ou de experiência desagradável. Então, essa proteção, inclusive a superproteção, são manifestações da energia de Câncer no nosso comportamento. O apego, às vezes, né? Esse apego emocional. A codependência, que nasce muitas vezes nas relações quando elas se tornam mais íntimas, né? É uma manifestação da energia de Câncer, porque traz essa vontade de abraçar e cuidar, abraçar e proteger, abraçar e estar perto, muito juntinho. Então, muitas vezes essa troca, quando ela se dá num nível bastante emocional, ela vai desenvolvendo, às vezes, essa dinâmica de codependência. É uma dinâmica que pode ser saudável e pode não ser, porque se uma relação ela consegue ser bastante íntima, com bastante troca, mas sem a cobrança, sem a manipulação, sem tudo isso, o ciúme, tudo isso que vem em decorrência do momento em que essa dinâmica se deturpa, né, e passa para realmente um processo de codependência, antes disso, tudo isso é saudável. Então, é uma questão realmente de dar atenção não só a si mesmo e ao outro, mas ao próprio vínculo que se estabelece entre duas pessoas. E é claro, quando está relacionado à maternidade, que é esse momento em que essa dependência ela é real, né? E você tem que estar trabalhando ali o seu eu para lidar com isso de uma forma que seja positiva para você. E o signo de Câncer também está bastante relacionado à educação, por causa disso exatamente. Então, não só do ponto de vista da mãe, do pai, da educação que é dada dentro da família, com esse cuidado, mas especialmente os professores. Então, os professores, seja de criança pequena, seja de adulto,
trazem essa energia de câncer muito forte, porque eles têm essa noção de cuidado, eles têm esse desejo de levar aquele conhecimento para aquelas pessoas, mas não é só um conhecimento, é um conhecimento que vai nutrir a vida delas para que elas tenham um amadurecimento mais qualitativo. E isso é totalmente energia de câncer. Então, como aproveitar essa energia enquanto o Sol está passando pelo signo de Câncer para fortalecer essas questões na sua vida? Bom, as qualidades do signo de Câncer são muito fáceis de a gente reconhecer, mas nem sempre, nem para todo mundo são fáceis de lidar. Então, nesse momento em que o Sol está passando pelo signo de Câncer, nós podemos prestar um pouco mais de atenção aos nossos laços. Porque a gente se relaciona com muitas pessoas, mas nem com todo mundo a gente cria laços, a gente tem intimidade. Então é um momento de a gente valorizar e prestar atenção nessas pessoas que estão à nossa volta de uma forma mais íntima. Especialmente as pessoas que estão sob o nosso cuidado ou as pessoas que de alguma forma nos cuidam. E principalmente o que esse laço de intimidade te traz de bem-estar, por exemplo. Né? Porque a ideia é fortalecer isso que te faz te sentir pertencente, que te faz se sentir melhor. Né? Então, alguns laços, mesmo íntimos, podem não estar fortalecendo isso. E aí você tem que ter, né, um momento de olhar para isso e tentar trazer aí uma outra solução ou amenizar de alguma forma. Mas fortalecer principalmente esses que te levam a construir algo, porque o signo de Câncer ele tem isso, né? Esse cuidado e essa ajuda, ele é um signo cardinal, então ele tem isso de levar você à sua evolução, mas é com todo esse cuidado, com todo esse carinho, né? Amorosidade. Na verdade, construindo uma base que nos proporciona esse crescimento de uma forma mais segura. O signo de Câncer tem essa busca do bem-estar na vida. Então, não está só relacionado com os nossas relações pessoais, mas também com os ambientes que a gente frequenta. Então, observe, né, para aproveitar essa passagem do Sol pelo signo de Câncer, observe como é que está a sua casa, como é que está o ambiente do seu trabalho, aqueles ambientes que você mais frequenta. Você está se sentindo bem neles ou eles estão sendo hostis para você? Quando você começa a sentir um ambiente hostil, um ambiente que não está acolhedor para você, é porque está faltando ali essa energia de Câncer. E às vezes não precisa muita coisa. Às vezes basta você colocar um vaso de planta, um quadro com o qual você se identifique, algo que te traga essa sensação maior de pertencimento àquele lugar. Então, para fortalecer essa energia de Câncer na sua vida, busque identificar nos seus ambientes o que está incomodando e o que você pode melhorar para se sentir melhor nesses lugares. E é um momento interessante também para você trazer aquela gratidão pelas pessoas que cuidaram de você, né, que trabalharam nesse seu fortalecimento pessoal, que te trazem bem-estar, que te trazem esse sentimento gostoso de família, né, de cuidado um com o outro. Vamos nos lembrar das nossas babás, né? Daquelas mulheres na nossa vida que nos cuidaram, que estiveram conosco no momento em que as nossas mães não estiveram. Vamos lembrar das nossas várias mães, porque sempre temos, né? Mesmo que não sejam mães de sangue, mas em geral tias, né, aquelas professoras mais queridas. Então vamos nos lembrar dessas pessoas e fortalecer esses laços aí na medida do possível também. E uma outra forma de aproveitar é você se permitindo se sensibilizar, se envolver com o que está acontecendo, né? Então permitindo que as suas emoções sejam tocadas aí pelo externo, enfim, pela sua vivência. Ou até mesmo pelo seu próprio propósito. Porque às vezes a gente tem um projeto, tem um trabalho que a gente quer fazer, tem uma ideia muito legal e a gente não consegue nutrir essa ideia, esse propósito, cuidar dele com carinho. E a energia de Câncer nos proporciona isso. Então vamos aproveitar também o Sol passando por Câncer para cuidar do nosso propósito, cuidar dos nossos sonhos.
nutrir a nossa ideia com muito carinho, com muito amor, com uma intenção de realmente criar um terreno fértil para que essa ideia possa florescer. Então, como que a gente pode, nesse período, se conectar com a energia de Câncer? Bom, a primeira conexão é óbvia, com a nossa origem, com a nossa ancestralidade. As pessoas que têm energia de Câncer muito forte, em geral, manifestam questões de família. Às vezes é aquela que vai continuar uma coisa que a avó fazia, que o avô fazia. Então, uma excelente forma de você se conectar com o Câncer é você busca aí suas fotos antigas de quando você era criança, né, para ver aí os seus ancestrais, pessoas que até já se foram, mas que fizeram parte da sua história. Não necessariamente você conheceu, mas fizeram parte porque estão no seu sangue. Então, essa conexão com o que a sua mãe fazia, o que a sua avó fazia, que o seu avô fazia, uma conexão com uma história de família, aquela que vem sendo contada desde lá de trás e que chega para você já com todos aqueles pontos acrescentados, inclusive, né? Mas que contam uma história de família que te trazem essa noção de pertencimento. Então faça contato com isso, né? Honre a sua origem de alguma forma, faça algo que te traga essa noção de conexão com a tua origem, com a sua ancestralidade. E outra forma de se conectar para as mulheres é com a mandala lunar, aquela que a gente utiliza para acompanhar o nosso ciclo menstrual, junto com os ciclos da lua, acompanhando as nossas sensações, os nossos sentimentos, acontecimentos, e a partir disso conseguir se entender melhor, se cuidar melhor. E caso algum homem queira participar aí desse autoconhecimento, pode usar o próprio ciclo da lua, né, para ir se conectando e fazendo também essa conexão das fases da lua com as suas sensações, seus sentimentos, e a partir disso trazer um autoconhecimento aí que eu tenho certeza que vai ser muito útil se você conseguir mapear aí essa sua conexão com a lua. E é muito interessante, porque quando a gente começa a fazer, pode não fazer muito sentido, dali a pouco você vai fazendo um mês, outro, e você vai percebendo que realmente as fases da lua influenciam muito no nosso humor, na nossa disposição, na nossa sensação de bem-estar. Então, esse é um trabalho para ser feito no longo prazo, mas especialmente agora, enquanto o Sol está no signo de Câncer, está favorecido para você começar a fazer essa conexão, né, com a Lua. Então, mãos à obra, é um ganho para a vida inteira. É, na verdade, um ganho de pertencimento ao planeta, porque a gente, por meio da Lua, a gente consegue se conectar também com os ciclos do planeta. Uma outra ideia também, para você se conectar com a energia de Câncer, é cuidar de um bichinho de estimação, cuidar de uma criança, cuidar de um idoso, cuidar de uma pessoa que realmente precisa desse apoio, né? Então, se você tem a possibilidade de, durante esse período em que o Sol está no signo de Câncer, se propor a fazer algum trabalho desse tipo, você vai estar realmente se conectando com essa energia que está fortalecida e disponível pelo Sol nesse momento. E como símbolo do signo de Câncer, a gente tem as conchas, as taças, os cálices, ninho de passarinho, os seios, o berço também é um símbolo, a nossa casa, né, o nosso lar, esse que recebe esse nome de lar, é um símbolo de Câncer por excelência. E um abraço. O nosso ventre, que é o nosso caldeirão. Também todo o movimento circular de dança, reuniões que são nesse movimento assim, né, circular de agregar e que não são hierárquicas e sim um sentimento de que todos estão ali e como iguais compondo aquele conjunto. Aqueles grupos que formam essa energia de um clã, que tem esse ponto do pertencimento, né? Às vezes colocam todos com o mesmo uniforme. Então, todo esse sentimento de pertencimento presente nesse grupo aí é também
um símbolo de Câncer. E, inclusive, nos grupos que são, por exemplo, de esporte ou de um clube, normalmente existe até um brasão, né? Existe um símbolo que é o símbolo daquela equipe, daquele grupo, daquele trabalho. Então, esses símbolos também que reúnem, né, esse sentimento de esse clã, esse grupo. Então, todos esses símbolos também são símbolos do signo de Câncer. O espelho também é um símbolo. E outro símbolo também, por excelência, é tudo aquilo que você herdou, todo objeto que é herdado. Então a gente normalmente tem alguma joia, né, da mãe, da avó, algum objeto que o avô gostava muito, o pai. Então isso que vai passando de geração para geração e que fica como memória, né, daquela pessoa que se foi. Tudo isso é símbolo por excelência do signo de Câncer. As fotos antigas. E agora eu convido você a participar da nossa confecção da mandala lunar astrológica e imantação do cristal que a gente tem feito nas luas novas e lua cheia. Para essa lua nova em Câncer, a minha sugestão de cristal é uma pedra da lua ou, se você preferir, uma concha. E aí a gente vai usar no vídeo a respeito da lua nova em Câncer. Então acompanhe aí os nossos vídeos, vamos participar com a gente da confecção da mandala lunar astrológica e também da imantação dos cristais. Essa é uma excelente forma da gente se conectar não só com a lua em si, mas com a energia do signo de Câncer. E com os ciclos do planeta.